Amém. Amém, minha gente? E aí? Insistência, persistência ou perseverança? E hoje uma live igual a live de terça-feira, onde nós queremos que vocês participem bastante da nossa live. Hoje eu tô com missão Rema, glória a Deus. Aí que beleza, hein? Orgulho. E a gente já fala da caneca, pessoal. A gente tem um tempinho ainda aí para o pessoal entrar. Tem um papo. A nossa caneca, que iria ser sorteada novamente na segunda-feira, não será mais porque ela vai para o Rio Grande do Norte. Acredita, minha gente? Amanhã nós estaremos postando, ou na segunda-feira no máximo, essa caneca. Vamos fazer um vídeo da gente postando a caneca para o Rio Grande do Norte. Olha que incrível, minha gente. Que o bispo passou um tempo lá em Natal, né? É verdade. E para nós é uma alegria muito grande a igreja Rema estar alcançando pessoas que estão tão distantes fisicamente, mas pela internet tão próximas, tão perto da igreja. Que Deus possa continuar abençoando essas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Vamos lá, pastora, dar início. Vamos lá. A nossa persistência, insistência e perseverança. Você vive em insistência, persistência ou perseverança? Qual que é a diferença? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos no caminho certo e como fazer isso. Porque Deus quer que nós sejamos muito bem-sucedidos e abençoados na nossa vida, nesse ano de 2020 e todos os anos da nossa vida a fio aí que vai pela frente, que sejam muitos em nome de Jesus. O que é insistência, Eduardo? O que é insistência? Eu vou devolver com outra pergunta. Eita! A insistência pode se confundir com a persistência e a perseverança? Pode. Muitas pessoas confundem perseverança com persistência. E tem muita gente que confunde persistência com insistência. E aí é que vira muitas vezes um bolo na cabeça do povo que pensa que está perseverando quando na verdade está insistindo. Porque muitas pessoas acham que é sinônimo, né? Insistência com persistência. E na verdade não é, né, pastor? Não, na verdade é praticamente um antônimo, né? Insistência é a capacidade de uma pessoa ficar, permanecer em um propósito e todo dia usar o mesmo método, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, com a esperança de que um dia aquilo mude. Insistir é uma das atitudes que mais tem levado as pessoas a perder a esperança e a fracassar hoje em dia. Porque nós insistimos, a gente ouve muito falar assim, insistir no erro, mas não é insistir no erro, é o insistir que é o problema. Eu tenho comigo, vamos lá, o que vocês acham, pessoal? Que a insistência ela é necessária, né? Mas é bem perigosa. Ela é perigosa. Porque até que ponto insistir? Até quando, né? Até que ponto eu vou bater na mesma tecla, com a mesma intensidade, esperando resultados diferentes? Até quando que a insistência não é teimosia? Olha, quanta coisa pra gente refletir, trabalhar né? E refletir. Porque tem muitas pessoas que oram a Deus, mas insistem diante do trono de Deus. Insistem em coisas, em projetos, em pensamentos, em sentimentos. E Deus olha e fala, bom, essa insistência não vai te levar a nada. E a lugar nenhum. Então, a insistência, ela brota vamos voltar aqui e formular a frase melhor. A insistência, ela geralmente está na vida de pessoas que têm dificuldade de mudar. Não percebe da necessidade, no certo ponto, de mudar de ação, de atitude. Exatamente, né? Porque a maioria das pessoas que tem dificuldade de encarar mudanças, elas sempre vão insistir no mesmo caminho, no mesmo pensamento que eu sempre fiz, as coisas como eu sempre fiz. A gente não para e fala, bom, não está dando certo, o que eu vou fazer? Geralmente quando eu não consigo encarar mudanças na minha vida,
eu insisto e monto uma fantasia de que alguma hora, por eu insistir muito e orar, vai mudar. E não vai. A Duda tá falando, se for por uma boa causa, insistência sim. O Duarte tá falando que quando quer uma coisa, vai até o fim. Então, Duarte, daí seria a insistência ou a persistência. Eu vou aproveitar o gancho do Duarte e vou trazer um exemplo. Quem conhece o Thomas Edison? Claro. Todo mundo conhece o Thomas Edison? Não pessoalmente, né? Porque ele viveu nos anos de 1800, né? Mas, ó, o debate pronto aqui. Pessoal do Enem, o que inventou o Thomas Edison? Valendo! O que inventou o Thomas Edison, né? Quero resposta, gente. Hoje vai ser interativa a live. Ah, posso responder? Não, tem que ser o pessoal da live. Thomas Edison inventou... Olá! Meu Deus. Não inventou, meu Deus. O Thomas Edison inventou... valendo uma caixa de bombom. Ih, meu Deus. Quem vai ganhar essa caixa de bombom aí? Hoje em dia não dá, Fernando. O Google entrega tudo para quem não... Entrega, e já tá todo mundo perguntando pro Google. O Thomas Edison inventou a lâmpada. Isso mesmo, Dada. O Thomas Edison inventou a lâmpada. E a nacionalidade dele era americana. Mas o que tem a ver o Thomas Edison com a live, pastora? Tem a ver porque ao invés dele ser insistente, ele foi persistente. Pois é, Thomas Edison, ele fez mais de 10 mil tentativas. 10 mil tentativas para até chegar na invenção da lâmpada. É tentativa, hein? É tentativa. Porque as pessoas confundem insistência com persistência porque acham que insistir é não desistir. É ir até o fim. Só que isso é persistir. Agora começou a chegar a lâmpada. A persistência é muitas maneiras de se tentar. Eu não gosto dessa palavra tentar. Aí, ó. É muitas maneiras de se procurar viver um resultado, um propósito. A insistência não. Todo dia eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito, mas eu quero viver algo diferente. A insistência, ela sempre vai levar a pessoa muito facilmente ao fracasso. Mas você viu, 10 mil tentativas, não é? Na verdade, ele foi persistente. Sim. Mas ele procurou uma forma de aprender com os erros dele. Com certeza. Para chegar até o resultado final. A frase dele é interessante, né? Eu não fracassei. Eu tenho 10 mil tentativas que me mostraram que não deram certo. Eu sei 10 mil maneiras como não se fazer uma lâmpada. Sei 10 mil maneiras como não se fazer uma lâmpada, olha só. Nós precisamos aprender não se sentir um fracassado. Isso vai muito com a live que a gente fez passada. Exatamente. Porque quando eu insisto, a sensação de frustração e de fracasso, ela é iminente. Porque eu não tô mudando, amadurecendo, melhorando. Quando eu tô só insistindo, fazendo tudo, eu vou ficar repetindo isso toda hora, tá, gente? Fazendo tudo do mesmo jeito e esperando que por um milagre algo diferente aconteça, a frustração vem, o cansaço vem, o fracasso, o cansaço, a indisposição, a vontade de desistir, a vida fica pesada. Agora, quando a gente deixa de insistir e começa a persistir, ou seja, eu não vou desistir, mas eu vou criar maneiras diferentes para conseguir chegar onde eu preciso chegar. Eu vou me reinventar todo o tempo. Ele foi persistente para chegar no resultado, não é? Mas não foi insistente tentando uma única forma. Exatamente. Porque imagina, 10 mil tentativas daquela forma ali. Pensa, todo dia ele tentar a mesma coisa esperando um resultado diferente. Daí vai aquela palavra que eu falei afinal é resiliente, né? Resiliência. Resiliência que o pessoal inventou. Inventou não. Inventou a palavra. Ela existe. Mudou um pouco o significado da resiliência. Popular, né? Hoje em dia, popularmente, poderíamos dizer que foi resiliente. Olha que beleza. É verdade. Então, assim, pastora, por que Deus pediu para vocês falarem sobre insistência e persistência?
Porque muitos cristãos estão insistindo em suas vidas e orando para que Deus lhes dê um resultado diferente. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui ao Eduardo. Eu vou ter que trazer um da Tâmara aqui. Então vai lá, depois eu ponho o meu. Meu marido foi persistente, eu não queria namorar com ele, muito menos me casar. Terminei o namoro 50 vezes. Cadê aqui? Ali. Aqui. E ele não resistiu, não conseguiu mais. Aceitou Jesus, orou, confiou e disse para mim que era a mulher da vida dele. Que bonito. Perseverou casando. E foi um casamento lindo. Eu vi aí na internet só maravilhoso. Ela pergunta: perseverou ou insistiu? Perseverou. Por quê? Porque ele na verdade, ele persistiu. O que ele fez? Ele criou vários métodos para te conquistar. Ele não fazia a mesma coisa todo dia. Todo dia ele inventava um outro jeito para ver se te conquistava, Tamara. Então isso é persistência. Não deu certo assim, eu vou fazer assim. A gente pode pôr o apelido dele de Thomas Edison. Thomas Edison. Veja bem, às vezes as pessoas estão com um problema em casa, no relacionamento, com a família, com alguém, com o marido, com o esposo, com o filho, no trabalho. O que mais? Problema para emagrecer. Porque esse tema chama a atenção do povo, né? Problema para emagrecer. Eu sei como é que é, viu? Eu emagreci. Fui para Portugal e engordei 7 quilos. Não dá certo, né? Então assim, Amora, sai da frente, em nome de Jesus, minha filha. Veja só. Aí tá com problema de um monte de coisa. Aí ele chega na igreja e ora: Senhor, eu não vou desistir do meu casamento, não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir de tentar emagrecer, não vou desistir de lutar pela minha saúde, não vou desistir de lutar pelos meus sonhos, pelo meu emprego, não vou desistir. Mas ao invés dele persistir, ele insiste em todos os dias falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, agir do mesmo jeito, ser a mesma pessoa. E como que vai acontecer o milagre de Deus? Na insistência, minha gente. A insistência de não abrir-se para mudanças, para crescimento, para amadurecimento, faz com que a nossa história seja pequena. Veja aqui, eu vou te contar a história de uma pessoa na Bíblia que foi insistente. Vou te contar para você ver o tanto que a insistência acaba com a nossa história. Jonas. Jonas, ele era um guerreiro. Ele não era ignorante nem nada. Ele era um homem muito sábio, muito usado, guerreiro, forte, valente. Aí Deus virou para ele e falou assim: Jonas, vai evangelizar em Nínive. Só que ele não gostava do povo de Nínive, porque ele achava que o povo de Nínive não podia receber a salvação porque era um povo muito, assim, sanguinário, violento. Ele achava assim, que o povo não merecia a salvação. E ele ficou com esse pensamento, insistindo com esse pensamento na cabeça dele. E ele tomou uma decisão, ele falou: eu não vou. Eu vou para Tarsis, que Tarsis é melhor. E aí, no meio do caminho, todo mundo sabe o que aconteceu. Jonas foi engolido pelo peixe. Sim. Aí, assim como muitas pessoas que insistem... Oi? Ou pela baleia. A baleia é invenção humana, né? A Bíblia fala o grande peixe. Pode ser a baleia, pode ser a baleia. Não é peixe, né? Então, né? Mas aí... Enfim, vamos ignorar essa parte. Vamos ignorar essa parte do peixe. A palavra de Deus fala que ele foi engolido por um grande peixe e que naquele momento em que ele se viu completamente assim, angustiado, não tinha para onde ele correr, ele abriu o coração e falou: não, Deus, então já que eu não posso permanecer na minha insistência, eu aceito ir para Nínive. Isso acontece com as pessoas, tá, gente? A nossa insistência, muitas vezes, ela se mascara de mudança. Já que eu não posso insistir no que eu quero, daqui a pouco eu vou insistir. Dá uma oportunidade que eu vou fazer isso. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi para Nínive, ele evangelizou, só que quando terminou, ele ficou todo rabugento. Porque ele estava insistindo nos pensamentos dele, insistindo na vontade dele, insistindo no jeito dele. E o que Deus fez? Me conta o resto da vida de Jonas. Cadê? Não tem, gente. Deus falou: quer saber de uma coisa? Vai viver sua vida. Jonas, né? Riscou Jonas. Assim como ele risca muitas pessoas que insistem em bater na mesma tecla e esperam que Deus lhes faça a sua própria vontade, do seu jeito. Então muitas vezes a gente fica aí orando, e Deus quer que você ore, mas não é insistência. Porque
Porque todas as vezes que a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, Deus quer nos abrir os olhos e dizer, muda nessa área, faz isso, faz aquilo, não faça desse jeito, faça daquele jeito. E nós precisamos ser humildes. A persistência, ela exige humildade. E eu acho que, inclusive, por falar não na persistência, mas a insistência, mas eles se fundem, né? Levam muitas pessoas ao fracasso, né? Com certeza. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Com certeza. Porque não percebe que é um momento de mudar, né? E isso a gente até falou, vocês vão assistir o canal afinal, que a Bíblia diz, no momento de crise, não vamos falar, vou levantar um pouquinho aqui, porque minha careca está ficando tampada. Careca. Nesse momento de crise, que pandemia levou a uma crise econômica mundial, não é? Sim. Estados Unidos teve a pior recessão e taxa de desemprego desde a crise de 29, a Europa também considerada a pior crise, a pior recessão da comunidade europeia, Brasil já se fala em 20 milhões de desempregados. A Mona tá dando trabalho hoje. Então o que acontece? Nesse momento de crise abrem-se oportunidades, não é? Então a pessoa tem que saber mudar. Exatamente. Se ela insistir em fazer do mesmo jeito que ela fazia antes, vai fracassar. Pode ser que fracasse, a chance de fracassar é muito grande. Assim como nós tivemos, diversas mudanças. De alguns anos para cá, a tecnologia, quantas empresas, quantos comércios não tiveram que se remodelar com a tecnologia. Sim. E sem a remodelação quebrou. A Kodak, para quem é mais antigo, lembra fazer aqueles filmes, né? Da câmera fotográfica. Muita gente está assistindo nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é. Acabou quebrando. Fábrica de CD. Ué, quem que compra CD hoje em dia? Teve que se reinventar. Daí a gente tem Spotify. Até os próprios músicos precisaram se reinventar, porque... Os próprios músicos. Ou eles entravam nessa era digital, ou eles iriam desaparecer. E até de graça, às vezes, porque... É muita coisa que vai mudando na nossa vida, que a gente está citando assim contextos sociais mais amplos, mas que a gente precisa aprender a se adequar. Por exemplo, mas antes na minha casa era só eu e meu marido, agora tem um filho, eu vou ter que mudar, eu vou ter que reinventar a minha casa, eu vou ter que reinventar como as coisas vão acontecer dentro da minha casa, porque senão eu vou insistir em viver de um jeito que vai fracassar. Muitas pessoas têm problemas quando nascem filhos dentro de casa, não aceita mudança, porque não aceitam que agora eu sou pai, eu sou mãe, eu não sou mais só marido e mulher, mas eu também não posso deixar de ser marido e mulher. As coisas precisam se adequar a tempo e a momentos. Não, eu vou insistir só numa coisa. As coisas vão ser iguais, só que não são iguais, elas estão diferentes. As coisas se mudam o tempo todo. O Duarte fala aqui que é verdade com essa história, que ele conheceu Jesus na Itália, né? E quando ele foi para Madeira levar a família, foi uma batalha, mas ele não desistiu e agora está tudo com Jesus. Amém. Né? Senhor, você me falou mesmo dessa experiência sua, o Duarte. É até interessante, né? Conhecer Jesus na Itália. É bem cristão católico, né? Só pela mão de Deus mesmo, né? Só pela mão de Deus mesmo. Não deve ter muita igreja evangélica, eu acho que né? nem... Não, deve ter. Deve ter uma ou outra. Aí, né? Uma ou outra. Uma outra tem. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Então assim, pastor, e perseverança? A senhora não está falando sobre perseverança. O Eduardo não está falando sobre perseverança. Daqui a pouco a gente chega lá. Então eu vou falar do persistente. Fala. O persistente sabe aceitar o seu fracasso? Interrogação. O persistente sabe aceitar o seu fracasso? E aí? O que vocês acham? Persistente é um fracassado... acomodado? É um fracassado acomodado, um fracassado lúcido. Fracassado lúcido é o melhor. Então, né? E aí, o persistente lida com a frustração como? Como que o persistente lida com os percalços da vida? Porque tem gente que acha que tá com Deus não pode ter percalço, as coisas não podem dar errado nunca. Se ele tem Deus, não pode dar nunca errado. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Se dá errado, acaba com ele. Eu me lembro de ouvir a história de um pastor, Kelly Osbourne.
Kelly Osbourne já não está mais vivo, já faz um tempo. Ele foi fundador da Igreja da Graça Internacional. E ele diz assim: irmãos, você que me vê aqui, imagina assim que a minha vida é um mar de rosas, né? Isso ele falava, ele tinha quase 90 anos. Ele dizia assim: se eu for te contar a história da minha vida, do meu ministério, do começo, nós vamos sentar e pode trazer lenço, porque nós vamos chorar. E eu acho interessante lembrar isso, porque a gente pensa que é porque Deus nos pediu para fazer alguma coisa, que aquilo não pode dar nem um minuto, nada pode acontecer de difícil, que pareça que não vai dar certo, porque Deus é que me deu, então tem que dar tudo certo, tudo perfeito. Gente, isso é impossível, porque Deus está colocando uma coisa na mão de um ser humano, e esse ser humano tem que amadurecer, tem que mudar, tem que crescer, tem que desenvolver, e é necessário que hajam situações a verdade difíceis. Também é que se aprende com os erros, né? Não, mas é com sofrimento. Então, antes de responder, eu vou fazer uma pergunta aqui. Outra? Opa, do nosso... Cadê ele? Cadê? Do Pedro. Ele perguntou se Jesus persistiu... Tá aqui em cima. Ou perseverou. Daqui a pouco eu vou falar sobre perseverança. Mas eu gostaria que você ficasse ainda com o que a gente está falando por enquanto. Vamos lá. Para na hora que a gente for falar sobre perseverança, você falar... né? E aí? Qual que são as perguntas? Responde a pergunta que você fez pro povo. Não, quero que você nos responda. Eu? Eu acho o seguinte, o persistente aceita o fracasso para não insistir no erro. Eu acho que o persistente não é teimoso. A gente traz o Thomas Edison para nossa resposta, né? Que a gente acabou de falar dele, não é? Com certeza. Ele não é teimoso. O persistente aceita sim o seu fracasso. Como falou que não, mas ele aceita e fala: não deu certo. Caramba, isso aqui não deu certo não. Não sou fracassado. Olha que diferença. Fracassei, mas não sou fracassado. Não, eu não sou. É só esse método que não tá dando certo. Porque às vezes a gente é tão emocional nas coisas que tudo a gente tem que ser. Aquilo não deu. Eu não dei certo. Não, calma, filho. Só aquilo não deu certo. Só daquele jeito. Gente, olha Abraão. Aí você tem que ter Espírito Santo, porque o Satanás vai falar na sua cabeça: você é um fracassado, você não vale nada. Olha que diferente de eu fracassei. Isso aí, não, se eu continuar, se eu insistir nisso daí, eu vou me tornar um fracassado. Então eu não posso. Abraão, gente, ele recebeu uma palavra de Deus. E ele foi viver a palavra de Deus, porque tinha que viver a palavra de Deus, ele tinha que colocar em prática aquela palavra. E quantas vezes Abraão errou? Nossa, o pai Abraão mentiu, aí viu que não deu certo, mas mentiu de novo. Aí na terceira vez que ele já insistiu em fazer aquilo, Deus já deu logo um recado bem dado para ele, ele falou: quer saber, não faço mais isso, chega, vou mudar o método. Mas agora, Abraão, você vai ter então a profecia que você vai ter um filho. Aí Abraão fez o quê? Foi lá ter um filho com Agar. Teve o filho, né? Mas não era bem o filho da promessa. Não era. Então assim, a gente vai ver que as pessoas de Deus, elas passaram pelo processo de sair da insistência, de passar pela persistência e de mudar caminhos, métodos, jeitos, olhares, até chegar aonde nós precisamos chegar, que é a perseverança. É isso aí, Arlene. Amanhã você consegue. Ela falou que hoje fez 15 tentativas de gravar um vídeo para um trabalho de artesanato e ainda não conseguiu. Mas amanhã vai tentar novamente. Tente Pensa com maneiras que não foram diferentes. 10 mil, foram 15 vezes ainda, vai dar certo. Faça de maneira diferente. Observa no vídeo o que você não gostou e mude. Faça milhões de vezes. Quando a gente vai fazer vídeo do canal, a gente faz um monte de vezes, até dar certo, até entrar dentro do que a gente Glória a Deus, não é tanto assim, dá certo. Assim, é só uma hipérbole, né? Graças a Deus, não precisa fazer bilhões, pensa. Mas veja. Mas eu vou dar um exemplo meu. Quando, assim, eu não gosto de tecnologia, gente. Tecnologia não é comigo, para quem me conhece sabe que eu não sou... Não é uma pessoa muito tecnológica, não. Mas daí Deus começou a incomodar meu coração que a gente deveria gravar os cultos, lembra? Transmitir o culto. Gravar não, perdão. Transmitir o culto ao vivo no YouTube.
Mas a gente precisava transmitir com uma certa qualidade. Acho que nem dava para pegar o celular, nem dá até hoje. Não, até hoje tem que ter 1000 inscritos. De pegar Se inscreve lá no Rema Minas. Estamos precisando de pegar o celular e gravar. Daí, quanto que eu persisti nisso? O Eduardo, na época, estava morando em Campinas, né, ainda. É verdade, eu morava em Campinas naquela época. E começou a pesquisar na internet, no tempo vago, ficava pesquisando na internet como é que conseguiria fazer isso. Como que consegue fazer isso? Aí, o que a gente fez? Usa um tal de um cabo. Comprava o cabo funcionava. Usa não sei o que, não dava certo. Aí, nós conseguimos chegar em São Paulo e ficamos indo de loja em loja, de lugar em lugar, até achar uma pessoa que fazia transmissão de jogo de internet, que não era nem transmissão de culto, nada dessas coisas. Ele transmitia o jogo do computador dele pro YouTube e ele falou, acho que vai dar certo. Então assim, veja que não é só uma questão de método, tem que investir, muitas vezes a gente tem que investir nas coisas, falar, bom, não deu certo? Calma, vou investir em outras coisas. Vou dar um exemplo, tô com ele na mão aqui, ó. O que é isso aqui? É um cabo. Um cabo que a gente estava testando para ver se dava para... cabo para quê? Para plugar 2 microfones, que nós gostaríamos de ter 2 microfones para o áudio ficar ainda melhor. Não deu certo aqui, ó. Não deu certo. Então, se a gente sempre já ir com aquela coisa na cabeça, não vai dar certo. Mas é difícil. Na época que a gente estava transmitindo para começar, ninguém transmitia direto para o YouTube. Primeiro o culto era gravado, depois era colocado na plataforma do YouTube. Ninguém fazia ao vivo, mas a gente queria fazer ao vivo. Poucas pessoas. Ainda. Pouquíssimas pessoas faziam isso. Igrejas muito grandes faziam isso, mas a gente não sabia como. Tentou falar com um monte de gente, mas ninguém explicava pra gente como. Até que a persistência, eu vou fazer do jeito que não deu certo, vou fazer do outro não deu certo, vou fazer do outro. Alguma hora vai dar certo. E essa persistência nos levou a isso. E essa persistência está nos fazendo cada vez modificar e melhorar e ampliar as coisas. Aqui na igreja, na nossa vida, é muito importante a gente sair da insistência. Eu gosto de trabalhar insistência em várias áreas da minha vida. Até mesmo em coisas acumuladas. Sabia que tem muita gente que acumula insistentemente coisas? Acumuladores? Acumuladores. Pessoas acumuladoras. A gente vê muito no Discovery. Mas é assim, pode ser acumuladora de coisas. Tem pessoas que vivem num lixão. Tem pessoas que acumulam sentimentos, pensamentos, lembranças, coisas. Eu tenho assim por mim. Se faz 6 meses, no máximo 1 ano, que aquilo não for usado, não será mais usado. Pode dar. E eu sou assim mesmo, né, amor? Porque meu esposo, às vezes, ele fala assim, o que tem nessa sacola aí? Aí eu fico assim, é as coisas dele. Vai embora, tá tudo embora. Teve um dia até que ele chegou na igreja e falou assim, irmão, eu conheço esse tênis. E eu já tinha dado. Porque já fazia mais de 6 meses que eu não estava usando. Se não usou em 6 meses, não vai usar mais. E eu não vou insistir em manter um treco que não vai ser usado. E a gente tem que entender isso. Sentimentos, pensamentos, condutas precisam ser mudadas, amadurecidas, renovadas, repensadas, reformuladas todo tempo. Porque senão aquilo vai trazer sujeira para dentro da gente. O Duarte está perguntando se essa caneca que está aqui é dele. Não, essa não. Essa aqui, aliás, a gente ganhou. Nome, que bonita. Foi um presente que a igreja deu pra gente. Os jovens se uniram num dia de muito carinho, fizeram uma carta, tá até ali a carta. O pessoal fez uma carta, uma homenagem para nós. Foi muito gostoso entrar aqui na sala e ver essa homenagem. Vocês são uns amores na nossa vida. Mas quando eu for para Madeira e para o Porto, vou levar canecas. E comer bolo do caco. Bolo do caco. Muito bom. Muito bom. Agora vamos lá. Vamos para perseverança. Perseverança. Vamos lá. Se insistir não é bom, persistir é. E perseverança? Qual que é a diferença da perseverança para a persistência? Será que Deus quer que eu seja persistente ou perseverante? Aí já até a pergunta do Pedro, né? Será que Deus prefere a persistência ou a perseverança? Ai, pastor, acho que Deus prefere a perseverança, porque na Bíblia está falando perseverança. Vamos entender o que é a perseverança? Quase igual à persistência. Não tem nada de insistência. Perseverança não tem nada, 0,0000 de insistência.
ela é muito parecida com a persistência. Tem até pessoas, se você perguntar para o Google, que vai dizer que é igual. Mas pastora, por que você está falando que não é? A palavra perseverança, ela nasce dentro de um contexto bíblico. A palavra perseverança, ela é adquirida na Bíblia como uma fala de Deus, como o perdão, que é um atributo de Deus, algo que não é normal para o ser humano fazer. A perseverança é a mesma coisa, é um atributo de Deus, que Deus emprestou, ensinou para o ser humano. Então elas caminham juntos, é isso? Então, a diferença da persistência para a perseverança é que a perseverança é uma persistência em algo que eu tenho esperança de Deus. Como assim? Eu persisto, eu mudo, eu me modifico, eu amadureço, eu cresço, mas o meu propósito está em esperança com a palavra de Deus. Por isso que a gente fala de perseverança, nunca perder a esperança, ter sempre a esperança, porque a perseverança não impede que a gente desista, por quê? A perseverança, ela é um atributo de Deus que diz o seguinte: eu vou até o fim com a minha palavra. Perseverança exige uma palavra de Deus. Ninguém persevera sem uma palavra de Deus. Ele persiste, mas ele não persevera. Perseverar é fazer tudo que a persistência faz, só que debaixo de uma palavra de Deus. Jesus perseverou. Todo o tempo que Jesus estava aqui na terra, ele persistiu, mas em uma esperança, numa palavra que o Pai havia lhe dado. Tanto que o texto fala que Jesus nunca fazia nada de si mesmo. Ele sempre fazia o que o Pai lhe mandava fazer. O cristão, ele tem o desafio de sair da insistência, porque a maioria dos cristãos vive em insistência. Ele quer que Deus mude a vida dele, mas ele é a mesma pessoa desde o dia que ele converteu até hoje. Olha, interessante isso, né? Ele é a mesma pessoa. Se você perguntar para a família dele, mudou de vida, né? Que criatura é essa depois que ele aceitou Jesus? O pessoal fala assim: ele aceitou Jesus? Eu achei que ele ia para a igreja. Ele continua indo nos mesmos lugares, falando as mesmas coisas, a boca suja do mesmo jeito. Talvez tenha ficado até um pouco mais. Ele se tornou mais arrogante. Ele é santarrão agora, mas ele continua pecando, ele continua fazendo isso sem insistência. Aí a pessoa diz assim: Senhor, faz um milagre. Deus fala assim: filho, o maior milagre que eu posso fazer nesse momento é abrir a tua mente nessa live e dizer: para de insistir. Teu casamento não vai mudar pelo tanto que você ora. Olha. Entenda isso. Não é Deus que vai descer do céu e mudar teu casamento. É a perseverança de nós persistirmos mudando nossos comportamentos, amadurecendo, olhando e falando: caramba, tô errado nessa área, Deus me ajuda, me dá uma palavra que eu vou em cima dessa palavra com esperança. Aí sim. Mas a insistência de só orar, eu vou orar e vou continuar a mesma pessoa. Eu vou orar, eu não vou estudar, eu não vou crescer, mas eu quero o melhor emprego. O emprego dos meus... Eu vou orar pra caramba e vou insistir. Ô, gente, né? Mas não estuda, não batalha. Como é que Deus vai fazer isso, minha gente? Não, eu tô perseverando na oração. Não, você tá insistindo e até mesmo tentando a Deus. Tá insistindo em não mudar de vida. E não mudar de vida. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, de casal, porque nós somos de casal aqui, tem muito casal aí também assistindo. E um dia você também vai ser casal. Então, escuta aí. Às vezes, eu tô sempre errando num detalhezinho, de um jeito, um negócio, e ele também já. Toda hora a gente chega e fala assim: ô, Fulano, você não falou que ia mudar nessa área, não? Ah, é verdade. Fulano, você não falou que ia mudar, não é assim? É verdade. Ô, Fulano, você não falou que ia mudar? Às vezes a gente tá tão acostumado a insistir nas nossas características, tão acostumado a não pensar em como nós somos, o que nós estamos fazendo, a maneira que estamos nos portando, que às vezes vem de Deus, a graça de Deus, de alguém chegar e falar assim: você não disse que ia mudar? Mas quantas vezes nós temos pessoas que nos amam para chegar e dar esse toque? Não tem, as pessoas não falam, as pessoas se afastam, as pessoas se frustram, as pessoas nos isolam, muitas vezes nós somos levados a viver uma vida diferente do que a gente tinha pedido para Deus, por não termos noção do quanto insistimos em coisas que já deveriam ter ido embora.
E até, não mudando do tema, mas você falou, as pessoas não falam, né? Às vezes do que a gente tem que mudar. E muitas pessoas não falam porque a gente vive num mundo atual do mimimi, né? Mas se falar, a pessoa fica brava. É um mundo floquinho de neve. Verdade. Daí se você fala, olha fulano, você está errando em tal lugar. A pessoa não fala, eu vou falar pessoa porque isso eu acho que não cabe muito a nós. Porque nós nos sentimos na obrigação de falarmos, né? Mas às vezes a pessoa não fala a verdade por medo de magoar para ser amigo, quando na verdade não está sendo um grande inimigo. Foi até você verdade. Usou esse exemplo hoje à tarde. Está sendo inimigo, não amigo. Mas eu não quero deixar a pessoa ofendida, deixa fazer o que quiser. Mas aí eu estou sendo inimiga dessa pessoa, estou demonstrando falta de amor para essa pessoa. Daí ela vai continuar insistindo no erro dela. Insistindo no erro dela. E eu até acredito que muitas pessoas insistam no erro por ignorância. Sim. Porque não, a gente não é burrice, percebe. A ignorância de não perceber. A gente não percebe, gente. Não percebe. É o crente Nutella. Tem muito crente Nutella. Gente, a gente não percebe. E aí Deus vem com uma palavra no culto, dá um toquinho. Aí a gente fala assim, não é pra mim não, é pro irmão. Se o irmão tivesse hoje à noite, Deus ia ter falado com ele. Isso é bom. Ou, gente, essa live é pro fulano. Pode até ser, mas ela é pra você. Tá insistindo e tá orando pra Deus mudar, mas tá insistindo. Deus tá dizendo assim, eu não vou usar nem a insistência e nem a persistência. Eu vou usar a perseverança. Você vai ter que persistir em uma palavra de Deus. E persistir é o que mesmo, Eduardo? É mudar, amadurecer, mudar métodos, perceber maneiras, tirar coisas que devem ser tiradas do nosso caminho, tirar os entulhos, os lixos, as sujeiras da nossa vida, é engrandecer o nome de Deus. Eu vou perseverar agora que vai dar certo. Vai dar certo. Aí vai dar certo. A Tara está falando que gosta que fale a verdade para ela. Amém, tem que ser. Você só tem que tomar cuidado para quem você vai ouvir. Olha, é difícil a gente ficar ouvindo todo mundo, viu? Tem que tomar cuidado, você tem que saber, tem que ter ouvido seletivo. Quem eu vou ouvir? Porque tem muitas pessoas que vêm com falsas verdades para nos destruir. Para te arrebentar. Vamos ficar com a verdade de Deus. É isso aí. Às vezes as pessoas dizem assim, pastora, me dá a tua opinião pessoal. Eu não dou minha opinião pessoal. Eu sempre falo assim, a palavra de Deus fala isso. Você fica com essa verdade porque é essa verdade que vai te libertar. A minha é uma percepção minha das coisas. Tá na moda essa frase, conhecereis a verdade te libertará, que o Bolsonaro vive falando, né? Mas ela é antiga, né? Foi o próprio Jesus que falou. Mas é verdade mesmo, né? É sim. Porque às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu te quero tão bem, deixa eu te falar uma coisa. E a pessoa tá querendo te destruir. Então para ouvir uma palavra de Deus. Porque olha, quem é que está interessado no nosso bem é Deus. Então para ouvir a palavra de Deus, que vai dizer assim, olha, o mundo está falando para você que está tudo bem e não está. Porque às vezes o mundo inteiro está indo para a esquerda e Deus fala assim, você quer que eu atue na tua vida? Quero. Então você vai ter que ir para a direita, porque a perseverança obriga você a ir para a direita. Mas todo mundo persistindo, conseguindo alcançar coisas pela esquerda. Deus está dizendo assim, mas se você quiser a minha interferência, vai ter que ser pela direita. E nós vamos ter que saber escolher se nós vamos querer só persistir ou nós vamos querer perseverar. A Daniela está falando que cada um sabe que deve ser mudado, o problema é querer mudar. Eu não sei se sempre, né? Não sei se sempre. Às vezes a pessoa ela tem aquilo que o bispo chamava muito de paradigma. E por conta do seu paradigma, ela nem sabe que ela precisa mudar. Ou ela sempre cai naquele mesmo erro, lutando para mudar e está sempre caindo no mesmo erro. Então aí é muito pessoal, é muito individual. É um julgamento que a gente tem que fazer a gente. O bolo do caco aqui para você. O Duarte mandou. O bolo do caco. Para quem não sabe o que é bolo do caco, entra no Google, que é um negócio bacana que só tem na Ilha de Madeira. Só, gente. Deus me deu a oportunidade de poder experimentar. É isso aí. Gente, perseverança. Eu quero te dar um exemplo na Bíblia de uma pessoa perseverante. Eu não vou dar o exemplo de Jesus. Porque Jesus é o máximo da perseverança. Mas aí você vai dizer assim, mas Jesus era Deus, pastor. Então eu vou te dar um exemplo de um ser humano
que perseverou. Tem muitos, mas hoje eu vou te dar um exemplo do Novo Testamento, de uma pessoa que foi assim, um marco da perseverança, que foi Paulo. Paulo, ele teve que se reinventar todinho. Ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele teve que se reinventar todinho. Ele era de outro lado, né? Ele pensava muito diferente do que ele tinha que fazer. E ele se reinventou todinho. Mas ele não saiu da palavra de Deus. Ele podia passar os dias mais difíceis da vida dele. Ao invés dele desistir, Senhor Deus, o Senhor me pediu para fazer isso, eu tô sofrendo, eu vou largar a mão, eu não aguento mais, não mereço passar por isso. Paulo estava firme. E sabe o que era incrível? Todas as vezes que a palavra de Deus vai mostrar Paulo preso, passando perseguições e tudo mais, ele se demonstrava muito fiel à palavra de Deus, e isso é perseverança. E nesse tempo, em demonstrar perseverança, Deus fazia milagre. No momento ali que ele estava com Silas, um texto super conhecido, ele estava com Silas na cadeia, tinha sido açoitado, estava todo machucado. O que você pensa de uma pessoa? Essa pessoa deve estar triste, deve estar nervosa, deve estar cansado, deve estar pensando um tanto de coisa. O que Paulo falou? Silas, vamos louvar. Nós vamos louvar porque foi Deus que trouxe a gente para cá e nós vamos louvar. Isso é perseverança, gente. A perseverança nos dá uma força que a gente não consegue na persistência. A perseverança nos dá uma perspectiva, uma esperança que a persistência não nos dá. Que vem de Deus. E ele falou, vamos louvar, porque aqui foi Deus que mandou, tudo que aconteceu foi Deus que permitiu, e algum propósito Deus tem, nós temos que chegar no propósito. Pessoa que persevera, ela vai até o fim, ela chega no propósito. Louvar, o que aconteceu? A Fernanda pergunta se Abraão foi perseverante ou não. Foi, mas deixa eu terminar só, Paulo. A cadeia abriu, o carcereiro ficou com medo, porque já ia se matando, porque falou, todo mundo vai fugir. Vai fugir da cadeia, claro. Paulo pregou, foi na casa dele, evangelizou e voltou para a cadeia. Tem gente que não conta essa parte do texto. Voltou, ele poderia ter fugido? Poderia, mas isso não é perseverança. Perseverança é você permitir que Deus haja por você. Voltou para a cadeia e Deus fez com que aqueles que o tinham prendido o soltassem. Deus não tem caminho curto com ele, não. Muitas vezes nós ficamos assim, Deus está comigo, essa ajudinha aqui, ó, eu vou fazer esse negocinho aqui, e ninguém nem tá vendo. Isso aqui é porta de Deus. Quantas vezes eu já vi gente fazer coisa errada e falar que era a porta de Deus? Gente, vamos aprender com Paulo. Pode ser um dia difícil, mas esse dia difícil tem um fim. Qual que é o fim dele? Eu quero saber. O fim não é o terminado dia, é o que Deus tinha planejado acontecer. Então, às vezes, no meio da dificuldade da nossa vida, ao invés da gente perseverar, o que a gente faz? Chora. Desiste. Se dá como fracassado. Mas não persiste. E não persiste. Olha lá como uma coisa tem a ver com a outra. E olha pra Deus assim, eu quero chegar ao final. Amanhã na live nós vamos falar sobre esperar e sobre chegar ao final. No culto. No sábado, dos jovens, desculpa. Esse tema que eu tô falando aqui agora é dos jovens, que às vezes eu até me perco nos dias. Amanhã tem culto, sábado dos jovens. E nós vamos falar sobre isso, sobre espera. Será que você tem esperado em perseverança? Ou no primeiro problema, o que a gente faz? Senta, chora, mas não quero mais. Teve gente que postou assim, gente crente postou assim, cabe esse ano 2020, não quer saber mais. Eu comecei a rir, gente, mas nós estamos só meio de maio. Acaba, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais saber disso. Então, peraí. Tá insistindo. Isso é característica de Jonas. Não tá do jeito que eu quero, eu fico bicudo. Não tá acontecendo do jeito que eu quero, eu vou largar a mão. Isso é característica de pessoa que insiste, que não rompe, que não vence. Deus não nos chamou para isso. Aqui a pergunta foi o quê? Abraão persistiu ou perseverou? Noé, todos eles perseveraram, por isso terminaram sua carreira. Se Noé tivesse só persistido, minha gente, num momento ou outro ele tinha largado mão dessa arca. Será que essa arca deu errado algumas vezes? Gente, primeiro que demorou,
Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou, que eu esqueci aqui agora, mas demorou muito tempo para construir essa arca. Só o tempo e o tanto que o povo arruaçava essa família, para quem era insistente já tinha largado mão. Agora, Noé perseverou porque ele estava construindo a arca segundo uma palavra de Deus. Ele não estava fazendo para ele, não. Ele estava fazendo segundo a palavra de Deus, crendo que um dia haveria um dilúvio. Nunca tinha tido chuva na terra. Era e ele estava falando que era... Nossa Deus, Lelé da culpa. Vai ter um dilúvio. E ele falava para as pessoas, olha, eu vou fazer uma arca, você tem que entrar porque vai ter um dilúvio. O povo ria, porque naquela época na terra não tinha chuva. Isso é perseverança, minha gente. Isso é perseverança. Ele acreditou no dilúvio do primeiro dia ao último, até começar esse dilúvio. Ele perseverou. Abraão perseverou? Claro, ele se tornou o pai da fé por isso. Então assim, as pessoas não vão vencer em Deus pela persistência. As pessoas vão vencer em Deus pela perseverança. Persistir com a palavra de Deus, porque tem muita gente persistindo sem a palavra de Deus. Ele vai ser bem-sucedido na terra? Vai, uma hora ou outra ele vai, porque todo persistente consegue um frutinho ali, outro aqui. Mas se você quiser a interferência de Deus, vai ter que ser perseverança. Não, e às vezes, a que custo consegue, né? Ah, mas tem que pagar um preço altíssimo. Que preço consegue? Porque com Deus é tudo mais fácil, mas sem Deus como é que funciona? Exatamente. Quem não teve Deus aí na vida sabe me dizer muito bem como é que era, né? O desfecho é sempre destruição. Não. Vai sempre acontecer alguma coisa, dar errado e lascar com tudo. Então você consegue, mas consegue a duras penas. Daí ali o Pedro Henrique falou que durou 100 anos a construção da arca, tá, querido? 100 anos. 100 anos falando que ia ter dilúvio. Não é brincadeira não, minha gente. Não seja um insistente ou só um persistente. Viva pela perseverança. Porque é muito fácil as pessoas... Foi persistente, foi perseverante. Ana foi. Perseverante. Perseverou. Ela disse a Deus, eu quero um filho homem e eu te dou. Ela deu? Deu. Perseverou nessa decisão? Perseverou. Ela poderia ter aberto mão? Tive um menino homem e falou, Deus, eu desisti, o senhor vai ficar sem ninguém aí não, e Samuel é meu. Não fez isso. Foi por isso que ela recebeu. E é muito bom esse exemplo, porque às vezes a gente pede coisas para Deus, faz promessas a Deus, dizendo que vamos fazer, e Deus não nos dá, sabe por quê? Porque Ele sabe que não haverá perseverança em nós. A partir do momento que a gente colocar a mão, nós vamos sair da presença do Senhor, vamos desobedecer ao Senhor. Então o que Deus faz? Não nos dá. Já não coloca na mão, né? Já não põe na mão. Você acha que se Ana fosse pegar Samuel para ela, Deus ia ter dado Samuel para ela? Não ia. Deus conhece o nosso coração, viu, gente? Deus sabe. Ai, Deus, se o Senhor me der o emprego dos meus sonhos, eu vou fazer isso, isso. E Deus fala assim, eu posso até te dar, mas você não vai fazer nada disso. Você está sendo uma pessoa incoerente. Eu vejo as irmãzinhas da igreja, as irmãzinhas que quer casar, sabe, as irmãzinhas que quer casar, elas falam assim, Senhor, se o Senhor me der o marido esse ano, eu vou ser assim, eu vou ser assim, eu vou ser assim. Então seja sem Deus te dar. Seja sem Deus te dar, viva a vida abençoada que você está prometendo para Deus agora, sem Deus precisar fazer nada para você. Para tocar o coração das irmãzinhas que quer casar, fica aí, Deus me manda a pessoa certa, seja você a pessoa certa, minha irmã. Porque às vezes a gente não tá com uma pessoa abençoada de Deus, porque nós é que não somos uma pessoa abençoada de Deus. E aí as pessoas abençoadas de Deus não podem passar do nosso caminho, porque seria uma injustiça muito grande de Deus colocar uma pessoa abençoada com uma pessoa que não tá com nada certo na vida. Dicionário. A pastora tá hoje alfinetando, hein, gente? Strong, fala o Carlos aqui, Strong pra mim é uma pessoa forte. Strong? Aqui, ó. Augustus Strong. Adoro essa sistemática aqui de Strong. Tive que estudar ela para fazer o vestibular. Não sei o que passou na cabeça do meu pai. Meu pai achou que eu tinha que saber teologia antes de entrar na faculdade. Aí. Então, sábado, qual é o tema da live? Sábado, espera. Já acabou? Já acabou. Pelo amor de Deus, já foi. Já passou uma hora. Como é bom estar aqui, né? Então, qualquer coisa. Eu esqueci. Espera. Saber esperar e saber terminar. Porque tem muita gente que não sabe terminar. A Débora falou isso sábado, a gente vai voltar um pouquinho e vai falar sobre esperar. E olha que bênção, live. Você sabe esperar? Todo dia, de domingo a domingo, né? Já faz um bom tempo.
É, minha gente, vamos fazer 50 e poucos dias. Aí a pessoa pergunta, pastora, por que tá fazendo live todo dia? Porque Deus falou, Deus falou assim, ó, o papel de vocês é alimentar a minha igreja todos os dias. E eu sabe o que eu tô percebendo? Deus não tá alimentando só a Serrema, Deus tá alimentando muitas pessoas. E Deus está fazendo coisas grandiosas. Amanhã tem um culto. Eduardo, ajuda a fazer a propaganda do culto. Vamos lá. E eu não vou nem falar do culto de amanhã. Quem perdeu o culto de ontem, vai lá e assiste. Vai lá e assiste, porque Honra ou você desonra? não pode ter ficado sem esse culto de ontem. Espelho, espelho meu. Não pode. Pega um horário no seu dia amanhã, assiste ou sábado, o culto de quarta-feira. Você precisa dessa palavra. E amanhã, faz um... Amanhã, Deus vai misturar libertação com restauração. Minha gente, você vai sair amanhã do culto, ó, leve. Bênção. É bênção de Deus para nossa vida. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma live. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos. A sua casa, sua família, né, Eduardo? Alimento que engorda, seus é verdade. sonhos. Tá todo mundo ficando gordo, que glória. Vamos engordar do Espírito. Pra quê? Pra na hora que o Espírito Santo falar assim, galera, pode voltar, vamos? Aí a gente vai pegar toda a cultura que Deus nos deu, espalhar para as pessoas, Amém. Pregar bastante o evangelho, mostrar muito testemunho, mudança de vida, muito milagre. Amém? Isso aí. Amém, amém. Que Deus abençoe a noite de vocês, a vida de vocês. Um beijo até amanhã. Para a Ilha da Madeira e para Portugal, vamos separar, né? Porque o Eduardo sempre fala Ilha da Madeira. Uma ótima manhã, madrugada de quinta já. É isso. De sexta. De sexta-feira. Então, de sexta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus, tchau, tchau.